Olá, tudo bem? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Fábio Alexandre Coelho, eu sou professor de Direito do Centro Universitário de Bauru e procurador do Estado em São Paulo. Hoje eu estou aqui para falar a respeito da homologação de decisão estrangeira. Esse assunto ele vai ser abordado em 3 vídeos, o primeiro já foi postado e nele eu faço considerações gerais a respeito do assunto. Na aula de hoje, eu vou falar da homologação de decisão estrangeira, tendo como referência o Código de Processo Civil. Em um último vídeo a respeito do assunto, eu vou discorrer sobre a homologação de decisão estrangeira, utilizando como referência, como suporte, aquilo que está previsto no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Antes de começar a abordagem da aula de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena observação. Esse tema será analisado utilizando como referência o Manual de Direito Internacional Privado de minha autoria, da editora Espessoto. Este livro, ele serve como referência para os estudantes do Centro Universitário de Bauru. Então vamos lá. Homologação de decisão estrangeira. Vamos analisar hoje, como inicialmente colocado, aquilo que está previsto no Código de Processo Civil. Eu vou fazer menção aos principais dispositivos que existem no Código de Processo Civil a respeito do assunto. Primeiro item, meio necessário para se obter homologação de decisão estrangeira. Quem faz a homologação de uma decisão estrangeira é o Superior Tribunal de Justiça. Quem atua na homologação, de acordo com o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, é o seu presidente. Então, nós temos, nesse caso, um procedimento que possui natureza jurisdicional. Se nós formos analisar tecnicamente, vai ser necessário que se exerça o direito de ação. Então, consequentemente, para que se postule, para que se peça a homologação de uma decisão estrangeira, nós vamos ter que elaborar uma petição inicial. Essa petição inicial vai ser direcionada ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, que é o responsável pela homologação de decisão estrangeira. Quanto aos requisitos desta petição inicial, não existe nada de específico previsto no nosso ordenamento jurídico, então, consequentemente, nós vamos utilizar como suporte, vamos utilizar como referência o que está previsto no Código de Processo Civil. A respeito da petição inicial, nós temos em especial 2 dispositivos no CPC. O primeiro, o artigo 319, que versa sobre os requisitos da petição inicial. Então, nós vamos observar esses requisitos. Um outro dispositivo que é importante é o artigo 320 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo estabelece que a petição inicial ela deve ser acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Nesse caso específico, um documento que é indispensável para que se tenha homologação de decisão estrangeira é uma cópia desta decisão estrangeira. Esse item, no entanto, será analisado com uma maior profundidade quando nós analisarmos o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça no 3º vídeo que será postado para os senhores. Outro item colocado no Código de Processo Civil, disciplina da homologação de decisão estrangeira. A homologação de decisão estrangeira ela é objeto de disciplina por vários dispositivos. Isso foi mencionado, foi citado no primeiro vídeo a respeito do assunto. Nesta oportunidade, eu gostaria de mencionar em especial 2 textos, 2 fontes. Em primeiro lugar, os tratados. Tratados são acordos internacionais. De acordo com a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, um tratado é um acordo firmado por escrito entre sujeitos de direito internacional. Quando nós falamos nos sujeitos de direito internacional, nós temos em especial a participação dos Estados. Então é possível que exista um tratado firmado, por exemplo, entre Brasil e Argentina, dispondo a respeito da homologação de decisão estrangeira. Se não existir nenhum tratado a respeito do assunto, nós vamos levar em consideração aquilo que existe no direito interno. Também é importante, para que nós possamos analisar os requisitos necessários para a homologação de uma decisão estrangeira, aquilo que está colocado no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Como eu mencionei para os senhores, no 3º vídeo a respeito do assunto, eu farei considerações acerca daquilo que está previsto no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Próximo item que eu separei para que nós pudéssemos trabalhar na aula de hoje. Homologação de decisão arbitral estrangeira. Uma pequena observação antes de nós começarmos a trabalhar com este item. Quando nós nos deparamos com uma decisão arbitral que foi proferida no nosso país, não é necessário que ela seja homologada. Essa situação é expressamente colocada pela Lei de Arbitragem, a Lei 9.307 de 96.
Esta lei prevê os requisitos que devem ser observados aqui no nosso país para que se tenha uma decisão arbitral. Se esses requisitos forem observados, a decisão proferida, volta a frisar, ela não precisa ser homologada. Quando se trata, no entanto, de decisão arbitral estrangeira, a situação é diferente. O legislador estabeleceu expressamente que essa decisão arbitral, ela tem que ser homologada e não poderia ser diferente. Se nós exigimos a homologação de decisões estrangeiras, não teria qualquer sentido que nós deixássemos de lado as decisões arbitrais estrangeiras. Então, elas precisam também ser homologadas. Nós podemos dizer também que elas podem ser homologadas. Outro item a respeito da homologação de decisão estrangeira, previsto no Código de Processo Civil. Eficácia da decisão estrangeira. Antes da homologação, a decisão estrangeira ela não produz efeito no nosso país. Como mencionado no primeiro vídeo a respeito do assunto, quando nós temos uma decisão estrangeira que ainda não foi homologada, ou eventualmente passou pelo crivo do Poder Judiciário brasileiro e não foi homologada, essa decisão é para nós um fato simples. Ela não produz consequências jurídicas. Apenas com a homologação, ela passa, sob o aspecto jurídico, a existir, ser válida e ser eficaz no nosso país. Então, consequentemente, focando em especial naquilo que foi colocado inicialmente, antes da sua homologação, a decisão estrangeira, ela não produz efeitos no nosso país. Outro aspecto importante a respeito do assunto, decisões que podem ser homologadas. Antigamente, nós não falávamos em homologação de decisão estrangeira, nós falávamos em homologação de sentença estrangeira. Atualmente, no entanto, a homologação não se restringe à sentença. Nós temos também homologação de decisões interlocutórias estrangeiras. Então, nós vamos dizer que no rol dos pronunciamentos judiciais de caráter decisório, nós vamos ter homologação de sentenças e homologação de decisões interlocutórias. Outra observação importante do Código de Processo Civil, isso faz parte da tradição do nosso direito. O Código de Processo Civil, ele prevê expressamente que é possível também a homologação de decisões não judiciais, isso quanto à origem, não estão vinculadas ao Poder Judiciário, mas que versam sobre assuntos que no nosso ordenamento jurídico estão submetidos ao crivo, à análise do Poder Judiciário. O que é que isto significa? Para ficar mais fácil, eu vou citar um exemplo. Até algum tempo atrás, para que se conseguisse a dissolução do vínculo matrimonial, era obrigatório o ingresso em juízo. Então, nós dizíamos que, no caso concreto, se a decisão ela acolhesse a pretensão formulada, que nós teríamos uma sentença desconstitutiva necessária. Em alguns estados, no entanto, a dissolução do vínculo matrimonial não demandava o ingresso no Poder Judiciário. Então, consequentemente, nós nos deparávamos com o seguinte problema. O nosso ordenamento jurídico previa apenas e tão somente a homologação de decisões estrangeiras. Nesse caso, decisões judiciais. Mas nós tínhamos uma decisão de natureza administrativa, ou eventualmente uma decisão proferida por um particular. Nós iríamos deixar de homologar essa decisão? Obviamente não. Então, nós passamos a considerar que é possível a homologação de decisões não judiciais, desde que elas estejam equiparadas a uma sentença. Inicialmente, esse foi um entendimento adotado pelo responsável pela homologação de decisão estrangeira, com base na doutrina, e agora está expressamente colocado no Código de Processo Civil. Outro aspecto importante a respeito da homologação, qual o seu alcance? A homologação de uma decisão estrangeira, ela pode ser total ou parcial. O que é que isto significa? Significa basicamente que quando uma decisão estrangeira é submetida à homologação, pode ser que não exista qualquer obstáculo à homologação e essa decisão ela seja integralmente homologada. Nós podemos ter também, se for possível, cindir, dividir a decisão estrangeira, que se tenha homologação parcial de uma decisão estrangeira. A homologação parcial ela vai ocorrer quando nós verificarmos que uma parte da decisão, uma parte considerada independente da decisão, não pode ser homologada. Não pode ser homologada, por exemplo, por ferir a ordem pública do nosso país. Então, nesse caso, nós teremos a homologação parcial. Obviamente, nós podemos nos deparar também com uma terceira situação.
em que nós deixamos de homologar a decisão estrangeira, porque ela é incompatível com o nosso ordenamento jurídico. Nesse caso, não há qualquer compatibilidade, por isso nega-se provimento ao pedido que foi formulado. Rejeita-se a pretensão que foi formulada. Outro aspecto importante, o Código de Processo Civil prevê que nós podemos ter a chamada tutela de urgência na homologação de decisão estrangeira. Para facilitar a abordagem desse assunto, vamos recordar rapidamente. O Código de Processo Civil brasileiro, ele traz em seu bojo a chamada tutela provisória. Fala em tutela provisória de urgência e tutela provisória da evidência. Nesse caso, nós estamos falando na homologação de decisões judiciais que sejam ligadas à chamada tutela de urgência. Quando é que nós temos a chamada tutela de urgência? Quando é proferida uma decisão judicial, essa decisão judicial se baseia em uma cognição limitada, não foi possível aprofundar a análise da demanda, mas nós estávamos perante uma situação de urgência ou emergência que demandava uma manifestação judicial. Então nós temos uma decisão judicial. Essa decisão judicial não é uma decisão definitiva, por isso nós falamos em tutela provisória. O que ocorre nesse caso? A relação jurídica processual continua o seu desenvolvimento após a concessão dessa tutela provisória. Ao final, nós teremos uma tutela, vou colocar entre aspas, considerada definitiva. Por que entre aspas? Porque a decisão ela pode ser impugnada, mas nós adotamos esse entendimento. Quando a decisão judicial se baseia em um juízo de cognição sumária, nós dizemos que estamos em face da chamada tutela provisória de urgência. Então, neste caso, também podemos ter homologação para o cumprimento da decisão aqui no nosso país. Outro item importante colocado no regimento, no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, ele prevê que não é necessária a homologação da sentença de divórcio consensual. No caso específico, é importante nós observarmos inicialmente o seguinte. Se estamos falando em divórcio consensual, é porque as duas vontades caminham no mesmo sentido. Nós não temos pessoas em posições antagônicas, nós não estamos perante uma situação conflituosa. Levando em consideração esse aspecto, o legislador entendeu por bem afastar a necessidade de homologação. É, no entanto, bastante discutível a constitucionalidade desse dispositivo, uma vez que o texto constitucional não abre qualquer exceção à necessidade de homologação de decisões estrangeiras. Além dessa hipótese, existe uma outra interessante, prevista também no nosso ordenamento jurídico. Nosso ordenamento jurídico está previsto que pode ser dispensada a homologação de decisões estrangeiras através de tratados, através de acordos internacionais. Nesse caso também é bastante discutível. Mas voltando à hipótese inicialmente colocada, sentença de divórcio consensual, de acordo com o Código de Processo Civil, não precisa ser homologada. Outro item importante, é possível também homologação de decisão estrangeira em execução fiscal. Neste caso, no entanto, o legislador estabeleceu o seguinte: nós só podemos homologar a decisão estrangeira em execução fiscal se houver um tratado a respeito do assunto ou se a homologação se basear na chamada promessa de reciprocidade. O que é que isso significa? Primeiro, no caso do tratado, é necessário que exista um acordo internacional prevendo a homologação, consequentemente, cumprimento de decisões em execução fiscal que sejam oriundas de um outro Estado. É possível também que se homologue uma decisão estrangeira em execução fiscal se houver a chamada promessa de reciprocidade. O que é que isto significa? Significa que não existe um acordo, um tratado entre os Estados, prevendo a homologação de decisões proferidas em execução fiscal, mas o Estado brasileiro, por exemplo, se compromete a fazer a homologação desde que o Estado de origem da decisão, em uma situação semelhante, por isso nós falamos em promessa de reciprocidade, adote o mesmo comportamento. Então essa situação também foi colocada. Ainda em relação ao Código de Processo Civil, ele traz em seu bojo alguns requisitos que devem ser observados para homologação de decisão estrangeira. Na verdade, o que nós estamos analisando, num sentido amplo, são requisitos, mas existem alguns requisitos específicos que foram citados.
Quais são esses requisitos? Em primeiro lugar, o legislador estabeleceu que somente é possível a homologação de uma decisão estrangeira se ela foi proferida por uma autoridade competente. Por que nós exigimos a observância deste requisito? Por uma questão muito simples. A presença de uma decisão que seja oriunda de uma autoridade competente está relacionada ao princípio do juiz natural. Juiz natural, legal ou constitucional, como nós costumamos identificar no nosso ordenamento jurídico. O que é que isto significa, então? Que nós queremos que a decisão estrangeira seja oriunda da autoridade competente. Porque a observância da competência é um dos requisitos que nós consideramos essenciais para garantir a imparcialidade dos juízes. Tão importante a observância do princípio do juiz natural, que ele é previsto em vários acordos, várias convenções internacionais, sobretudo aquelas que estão relacionadas à tutela, à proteção dos direitos humanos. Então, primeiro requisito, que a decisão tenha sido proferida por uma autoridade competente. Segundo requisito, que a parte contrária tenha sido regularmente citada, o que nós chamamos tecnicamente de réu. É necessário que tenha sido feita a citação e que a citação tenha sido regular. O que significa citação regular? Que ela tenha observado os preceitos que existem no ordenamento jurídico de origem da decisão a respeito da citação. Por que nós exigimos, nesse caso específico, a citação? Porque a citação vai possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Eu costumo dizer que sem que se tenha conhecimento da existência de uma demanda, não é possível que o réu venha a se defender. E a defesa também é um direito fundamental. Por isso que se coloca, em vários textos também voltados à proteção dos direitos humanos, a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa. Repito, para que o contraditório e a ampla defesa possam se manifestar, é necessário que tenha sido feita a citação e que a citação tenha ocorrido de forma regular. Um terceiro requisito considerado indispensável para a homologação de decisão estrangeira, que ela seja eficaz no país em que ela foi proferida. Por que nós exigimos que ela seja eficaz? Por uma razão muito simples. Se a decisão estrangeira eventualmente for homologada, se for necessário, vai ser cumprida no nosso país. Nós não podemos admitir que uma decisão estrangeira ela produz efeitos no nosso país se no ordenamento jurídico de origem ela está com eficácia suspensa. Então, se por qualquer motivo a decisão estrangeira estiver com a sua eficácia suspensa, no seu ordenamento jurídico de origem, nós não faremos a sua homologação. Esse é um óbvio, um obstáculo à homologação de uma decisão estrangeira. Outro requisito colocado, também no sentido negativo. Nós não podemos homologar uma decisão estrangeira se ela ofender a coisa julgada, que eventualmente exista no nosso ordenamento jurídico a respeito da matéria. Lembrando rapidamente, quando é que nós temos coisa julgada? Quando já houve uma manifestação judicial a respeito daquela matéria, a respeito daquele assunto. Houve uma decisão de mérito, essa decisão de mérito, ela transitou em julgado. Então nós dizemos que a coisa, a matéria, o assunto já foi anteriormente julgado. Por que a preocupação com a chamada coisa julgada? Quando nós homologamos uma decisão estrangeira, essa decisão estrangeira está relacionada à chamada jurisdição competente. A demanda poderia ser solucionada no nosso país e também fora do nosso país. No caso concreto, ela foi o quê? Foi solucionada fora do nosso país. Está sendo submetida à homologação. Pode ser que nós tenhamos uma decisão judicial aqui no nosso país a respeito dessa matéria, e essa decisão judicial esteja sob o manto da coisa julgada. Então, isso vai ser um óbice à homologação. Se, eventualmente, existe uma decisão judicial aqui no nosso país a respeito da matéria, e ela não transitou em julgado, não há nenhum óbice à homologação da decisão estrangeira. Quando a decisão estrangeira foi homologada, ela vai levar ao encerramento da demanda que existe aqui no nosso país, porque passará a existir coisa julgada a respeito do assunto. Outro item importante, todas as vezes que nós submetemos uma decisão estrangeira à homologação, ela deve ser acompanhada de uma tradução oficial. Não poderia ser diferente. Nós não podemos exigir que o presidente do Superior Tribunal de Justiça, que é o responsável pela homologação de decisão estrangeira, conheça todos os idiomas existentes. Então, por isso que nós dizemos que quando se formula o pedido de homologação de uma decisão estrangeira, um documento essencial, fundamental para a postulação, é que o pedido seja acompanhado
de cópia da decisão estrangeira que se pretende homologar. Uma outra observação: se eventualmente nós juntarmos outros documentos, esses documentos eles devem ser traduzidos. O mesmo vai ocorrer, obviamente, com essa decisão que nós queremos que seja homologada. Então, esse é um requisito que se manifesta em relação à sentença e que se manifesta em relação aos documentos que são a ela anexados. Um outro aspecto importante: não é possível a homologação de uma decisão estrangeira se nós consideramos que esta matéria é de jurisdição exclusiva do Poder Judiciário brasileiro. Essa situação ela é colocada expressamente no Código de Processo Civil. Então, nesse caso, nós temos também um óbvio, homologação de decisão estrangeira. Por fim, uma última observação: após a homologação da decisão estrangeira, é necessário o seu cumprimento, pelo menos em tese será necessário o seu cumprimento. Lembrando, nós temos sentenças que são autossatisfativas, estou falando nas sentenças como um gênero, mas repito, temos sentenças que são autossatisfativas, que não demandam execução futura. É o caso da sentença declaratória e da sentença constitutiva. A única decisão que demanda uma futura execução é a decisão condenatória. Então, se eventualmente for necessária a execução vai ser feita perante a Justiça Federal. Neste caso específico, nós vamos trabalhar com a regra é que a competência dos órgãos de primeiro grau de jurisdição, consequentemente, a competência será de um juiz federal. Eu termino com essas considerações, essa segunda parte dos vídeos a respeito da homologação de decisão estrangeira. Não esqueçam, já existe um primeiro vídeo à disposição. Em breve estaremos postando também um terceiro vídeo a respeito da homologação de decisão estrangeira. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal para que os senhores possam ter acesso às novidades, a todos os vídeos que forem postados. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.